Rolem seus dados, vamos criticar. Eu sou o Theory e estou aqui hoje com ele, Irisson. E aí, Irisson, beleza? Bom, bom demais. A gente está aqui hoje para conversar e bater um papo sobre a questão de componentes de magia. A gente estava discutindo lá no grupo dos apoiadores e o Irisson falou de uma coisa legal que ele faz, que eu acho muito interessante nas mesas dele, que é usar os componentes de magia, os componentes, aquela bolsinha de componentes para conjurar na quinta edição, né, Irisson? Conta um pouco melhor para a gente sobre o jeito que você usa isso aí. Então, eu gosto porque, assim, narrativamente, você fica livre, né, para você trazer essa descrição, né, visual e, no geral, né, como que você faz. E aí eu tento trazer isso de uma forma mais imersiva, porque o que acontece, né, normalmente, a gente acaba meio que ignorando os tipos de componentes que as magias têm. E isso, querendo ou não, meio que dá um certo tipo de brilho assim na mesa quando você interpreta isso de uma forma exclusiva ou única. Então, por exemplo, né, em caso específico, a gente estava comentando que para, por exemplo, conjurar uma magia da vomitada mágica da Tasha, né, se fosse a tradução ali do Caustic Brew, eu pegava uma comida que era uma ração, alguma coisa que a gente tinha comido mais cedo, que rolou da sessão, e aí eu guardava essa comida para ela apodrecer na bolsa. Então, quando eu ia conjurar essa magia, eu usava exatamente esse componente. Então, imagina que legal, ao invés de eu só rolar um dado e falar, deu tanto de dano, eu falar, olha, eu pego na minha bolsa aquela comida de manhã cedo que estragou, que já estava dias, há semanas ali, eu dou uma cheirada, eu dou uma lambida, uma comida, e no mesmo tempo eu vomito ela botando, sei lá, a varinha na minha garganta, ou sei lá, você vai improvisando e implementando a sua narrativa com Uhum. aquilo, né, que é o componente. Então, assim, não sei se as pessoas param, né, pra ver ou analisar, mas tem muito componente de magia que é muito interessante. Tem uns que são muito nada a ver e não tem um certo tipo, assim, de ligação, às vezes, né, alguma referência, mas ainda assim, dá pra você interpretar e combar isso, né, com a sua narrativa e fica muito legal você descrever Uhum. isso junto da magia, de como que ela funciona. Principalmente eu, quando tô mestrando, pergunto pro jogador, quando ele conjura a primeira vez tal magia, eu geralmente incentivo ele a descrever como que aquilo acontece, né? Deixar ele livre pra falar como que é visualmente, né? Narrativamente ali, como que acontece aquilo e tudo mais. E é isso, acho Uhum. que dá um brilho a mais, assim, quando você tá meio que narrando, né? E conjurando as magias e utilizando os componentes. Isso é bacana, né? Porque é uma regra que tem no D&D quinta edição, né, galera? Muita gente nem sabe, tá? Quem tá iniciando às vezes, nem sabe que isso existe, porque na quinta edição você tem o foco arcano, né? Que é o Spell Focus, Spellcasting Focus, né? Que tanto na versão de 2014 quanto nessa de 2024, ele substitui essa bolsinha de componente. Então, em vez de você precisar ficar cada vez pegando a bolsinha de componente, usando esses componentes, você pode simplesmente pegar e usar esse componente aí, o foco arcano, na verdade, né? E aí você simplesmente conjura magia. Né? Na prática, né, o que eu vejo é o seguinte: a praticidade de você pegar o foco arcano e conjurar, ele faz com que as pessoas basicamente ignorem o outro, porque, pô, vou ter que ter o trabalho de ficar vendo e pegando foco, apesar de que, né, você não precisa, isso aí que você está falando, de interpretar, você pegando os componentes, né, não é algo que é necessário pela regra em si. Pela regra, você já Isso. tem toda a bolsinha com todos os componentes. Isso que você está Uhum. fazendo é colocando algo a mais e fazendo com que essa busca de componentes seja algo mais ativo dentro da mesa e os jogadores precisem ir atrás, não é verdade? Isso. Inclusive, eu até comentei, né, que assim, algumas magias de level baixo, geralmente os componentes eles são muito simples. Então é uma areia, um pedaço de graveto, é um tipo de pedra pequena, pena e por aí vai. Então são alguns detalhes mínimos que muito provavelmente você encontraria fácil ou você já teria no seu bolso, na sua bolsa de componentes ou algo do tipo. E aí, em particular, eu tenho uma regrinha na minha mesa, uma regra da casa, que a partir do nível 3 das magias, eu começo a exigir dos meus jogadores o custo de alguns materiais de algumas spells, né, de algumas magias. Então, obviamente, eu converso, né, e falo, explico isso pra eles, porque senão perde um pouco do interesse e da graça de você ter alguns materiais específicos. Por exemplo, em levels mais altos, que tem ali ressuscitação e coisa assim do tipo, você gasta um valor muito grande de PO, né, peças de ouro,
GP, né, depende se você esteja jogando, num valor muito alto. Então, assim, imagina que legal o grupo ele ter que ter essa gestão de recurso, deles terem, né, o diamante ou irem atrás do diamante. Talvez isso até leve os jogadores a ter fazer uma quest para conjurar alguma magia ou fazer alguma magia com algum NPC, algo assim. Então, dependendo do tipo de magia, né, eu acabo conversando com os jogadores e falo, ó, isso daí você tem que ter um componente tal, e talvez isso seja meio difícil de você fazer agora ou ter agora. Então eu sempre meio que converso antes ali com as magias, né? Os jogadores vão upando ficha e eu vou ajustando e ajudando eles nesse sentido a gerenciar, né? Tanto as peças de ouro do grupo, para eles não só gastar isso ou não gastar em nada, ou gastar em equipamento, ferramenta nova, coisa assim, arma, coisa do tipo. E aí isso traz meio que uma imersão e uma simulação melhor, né, desse custo e da importância desse material como componente na magia, né? Um pó de rubi, um diamante, talvez uma água benta que ninguém ali do grupo talvez teria, mas eles teriam que passar numa igreja ou algo do tipo, né? Falar com algum clérigo ou algo do tipo. Então, assim, tudo isso meio que traz um pouco mais de imersão ali para os jogadores, né? Não ficar tão limado a só eles interpretar magia, conjurou e acabou, né? Uhum, entendi. E essa regra, na verdade, né, cara, na quinta edição eles fizeram isso, de você ter e tudo mais, pensando na praticidade da coisa, né? Porque se a gente olhar historicamente nas versões anteriores, no AD&D, eu lembro claramente que você precisa desses componentes, né? Eu lembro muito, alguns a gente acaba decorando, igual da bola de fogo, né? Que é a cocô de morcego e tal, né? O guano, né? Que você precisa pegar ali. E acaba que uma coisa interessante que a quinta edição fez, né? Por isso que muita gente até fala que ela remonta essas questões de tradição, porque ela manteve essas coisas ali, mas ela é tão sutil, né, cara, que assim, é tão opcional, igual o alinhamento, a tendência, né, que a gente tem, né, o leal e bom, esse tipo de coisa, é tão sutil ali que é basicamente, assim, inútil, né, então acaba que, se você não fizer uma forcinha para usar isso dentro da mesa, acaba que, assim, nem dá para ver direito. Mas eu gosto bastante disso que você faz, né, mas eu acho que tem que ser algo conversado também na mesa, né. Eu acho que se não é conversado igual... Eu achei legal a solução que você fez de fazer a partir do terceiro nível, porque dá para eles irem treinando e vendo como é que funciona até chegar lá. Então, no terceiro nível, eles já estão um pouco mais ambientados e tal. Não é algo bruto, né? Não é algo brusco, na verdade. Sim. Tinha um caso em específico, né? Tinha um jogador que ele era novato e ele não sabia como que funcionava o Mage Hand, né? Que é o mão de mágico ali. E aí, eu achei genial. Ele basicamente pediu pra ter uma luva, né? E era esteticamente falando, assim, o personagem dele não precisaria ter, né? Uma luva, algo assim do tipo. E aí ele me surpreendeu quando ele trouxe isso de uma forma mais narrativa, dizendo que a mão mágica, né, que ele criava não era totalmente espectral, né, e meio mágico, mas sim era talvez uma luva que ficava imbuída de magia que ele conseguia controlar. Então ele trouxe, né, esse, digamos que adereço pra magia, que pra mim ficou genial, assim, eu achei muito bom. Pô, E é muito legal quando legal. você vê uma pessoa trazendo esse tipo de interpretação ou um uso, né, diferente, como você consegue imaginar e ver como que a pessoa vê a magia sendo transcrita ali ou sendo feita, né, por outras pessoas e tudo mais. É sempre legal quando eu vejo alguém interpretando ali, improvisando alguma magia e tudo mais. Eu acho que isso traz a gente para o mundo de fantasia, né? E eu vejo que isso é muito comum em iniciantes, cara. Eles pensam muito fora da caixa, eles não ficam acostumados com o que é padrão e o que é pensado, né? Então é muito legal isso de ver como é que eles... Eu gosto de jogar sempre com iniciante por causa disso, né? Então tem muita gente que fala, não, jogar com iniciante é chato. Eu, na verdade, eu acho o contrário, é muito divertido, muito legal, né? E eu queria, né, aproveitar isso aqui, então, a gente pegar esse pedacinho aqui da nossa conversa e a gente dar uma lida aqui, então, na regra de componentes das magias pro D&D quinta edição. A gente vai ler ela aqui e vai discutindo aqui em cima, né? Se tiver algum comentário para fazer, a gente vai fazendo e tal. Eu vou lendo aqui, vou traduzindo em tempo real, então talvez alguma coisa fique estranha aí, né, na lógica, mas a gente vai vendo. Tá na página 235, tá, do livro do jogador. Você pode achar lá a parte de magias, né, de como conjurar uma magia, e tem a parte de componentes, tá? Então, tá escrito assim na parte de componentes. Os componentes de uma magia são os requisitos físicos que você deve conceder, que você deve fazer para
conseguir conjurar uma magia, né? Cada descrição de uma magia indica se ela precisa de um componente verbal, que é um V, né? Um somático, que são gestos que você faz, ele é representado pelo S, ou material, né? Que no caso, ou é o foco arcano, ou essa bolsinha de componentes que você escolhe, que a gente está falando aqui, né? E aí ele está falando aqui, ó, se você não conseguir atingir ou não conseguir fornecer esses requisitos, né, seja somático, verbal ou material, você não pode conjurar magia. E essa é uma regra que muita gente às vezes confunde, né, e ignora completamente. Então imagina um mestre, um jogador que um personagem dele tá preso, ele não tá podendo falar porque a boca dele tá presa ali, ou então ele tá com os braços amarrados, né? Se a magia que ele quer conjurar tiver esse componente, ele não vai conseguir conjurar aquilo, né? E às vezes o pessoal só ignora e conjura tudo, né, velho? Então temos isso aí. Foi aquele caso do que eu falei, né? Do Revivificar do nível 3, né? Ele tem um custo de 300 PO de um diamante. E aí, às vezes eu entendo que o jogador não lembra da regra, ou às vezes não tinha isso no bolso, coisa do tipo, mas eu negocio, né? Eu falo, olha, você tem, ou o grupo tem 300 PS ouro. Vocês querem gastar esses 300 PO pra você ter aí, magicamente, uma pedra de diamante no bolso, conseguir reviver o NPC? E aí eu vou gerenciando, né, esse recurso, eles vão entendendo como que a magia funciona, como que isso tem, né, um preço, né, por trás, não é só porque ele tem slot ali de magia, né, o espaço de magia que ele vai conjurar. Então eu vou meio que... no meu caso, às vezes, quando é a primeira vez, eu até posso fazer isso e tudo mais, mas depois eu não deixo isso se repetir sempre, não, porque acaba que eu sinto que vai virando muito festa na floresta também, sabe? Isso, a galera vai fazendo que... Assim, as coisas têm que ter consequências também, né? Acho que faz parte... A D&D quinta edição nem tem tanto isso, né? Mas o gerenciamento de recursos é algo que é importante no jogo também, né? É lógico. Se essa mesa não gosta disso, se eles fizeram um combinado para que isso seja ignorado, beleza, né? Mas é algo que eu acho interessante nas minhas mesas, tá? Então, por isso eu gosto de prezar por esse tipo de coisa e a gente combina sempre o que fica melhor para todo mundo, né? Perfeito. E aí depois ele explica o que é cada um dos componentes, né? Então vamos lá com o verbal, né? O V. Então, a maioria dos componentes aqui, ela requer que você faça cantos ou pronuncie vozes, palavras místicas, né? As palavras por si mesmas não são a fonte do poder da magia. Em vez disso, né, aquela combinação particular de sons com um tom específico, a ressonância específica, é como se ela fizesse os fios da trama mágica, colocasse eles em movimento, né? Então, o personagem que gagueja, ou que está numa área de silêncio, ou então que ele não consegue falar, ele não vai conseguir fazer essa ressonância acontecer, e é por isso que a magia não é conjurada. E isso é algo legal de falar do verbal, porque eu, particularmente, gosto sempre de inventar nomes e palavras mágicas para as magias. Eu fico falando, né, inventando palavras, então, salaria na maraca. Vou falando uns negócios assim, nada a ver, e eu gosto de anotar isso para depois eu repetir, né? E é algo que eu curto, né? Eu sou meio suspeito, porque às vezes eu fico traduzindo de português para esperanto. Então fica aquela legal. coisa meio latim, meio diferenciada, e aí eu fico, pô, vou dar uma misturada aqui e tal. E aí às vezes os jogadores ficam perguntando, né? Nossa, mas você fala tão fluente, que legal e tal. E aí às vezes eu só traduzi, eu deixei pronto ali a lista de magia. Pô, e essa é uma dica incrível, isso, porque você pode usar tanto para Esperanto, mas qualquer língua que você acha que combine, né? Tô fazendo personagem viking, você vai pegar um finlandês, e aí você não precisa acertar a pronúncia. Se você quiser falar de um jeito português lendo ali, cara, ninguém vai saber mesmo, né? É magia. Justo. Eu tenho uma mania de pegar algumas personagens que são mulher, e aí geralmente elas são mais robustas, mais rígidas e tal. Eu coloco geralmente um russo, alguma coisa assim, meio... como se fosse um sotaque meio... Tá retrucando alguém, algo assim do tipo, né? E aí eu leio ou falo isso de uma forma diferente, né? Então os jogadores sabem qual é a personalidade do NPC, né? Da personagem que tá ali. Ou até mesmo nessa spell, né? Quando ela fala alguma coisa mais grave, mais ríspida, mais fechada, assim, eles já ficam meio que com medo pra saber que magia que é e tal. Então isso é legal, porque dá uma personalidade, né, pra magia. Boa, bom demais, é isso mesmo. Agora o somático, né? Ó, a magia requer gestos que podem incluir uma gesticulação forçada ou um conjunto intricado
de gestos. Se uma magia requer um componente somático, o conjurador deve ter o uso livre, né, de pelo menos uma das mãos deles para fazer esses gestos. Então, se tiver como amarrada, se não tiver podendo mover, não dá para conjurar magia que tem componente somático, né? Quando eu tô jogando presencial ou tô com a câmera aberta, eu até costumo fazer, cara. Eu sou esse tipo de cara que gosta de passar vergonha, né? Tô nem aí, não. Então, seja em evento, seja em qualquer lugar, eu levanto às vezes, faço gesto, faço cara, né? Vou fazendo os gestos aqui, porque eu acho interessante, né? Mas você pode escrever também, se você tiver vergonha, né? Ah, meu personagem, ele faz gestos que parecem as pernas de uma aranha. Eu sempre gosto de fazer essas analogias assim, porque ajuda a ativar a imaginação, né, cara? Justo. Uma recomendação, ou talvez uma dica, né, que eu dou aí para o pessoal, tenta aprender a fazer libras, as palavras, as letras, né, em libras. Afinal, você aprende duas coisas e junta o útil com o agradável, né? Você aprende a falar, né, com pessoas ali que usam também essa linguagem, e de quebra você pode utilizar isso dentro das suas mesas, seja ela de D&D ou outros sistemas que tenham, né, ali uma ideologia ali de você fazer movimento somático, magia e tudo mais. E você pode fazer esses gestos, né, que são bem alusivos, né, interpretativos com letras e fonemas, ou até palavras, né, que tem ligação ali. É isso aí, cara. Uma coisa que é legal, né, que eu sempre tive dúvida para saber, é se existe alguém da comunidade falante de Libras, né, desse idioma, que joga RPG, cara. Então, se você que tá ouvindo aqui conhece alguém, né, se você já jogou e fala Libras de alguma forma e tá relacionado com RPG também, entre em contato comigo aqui, me dá sua experiência, conta para eu trazer isso aqui, ou se quiser vir aqui também conversar, porque eu acho super legal, cara, essa questão de como é que seriam as descrições, né, como é que é feito o processo. E assim, a gente quase não tem acesso, né, infelizmente, a isso, a gente não sabe como é que é. E é legal, né, de saber se existe, como é que seria, né? Então eu tenho Uma super curiosidade para adaptação, um saber. linguajar diferente, né? Exato. Gíria e Nossa. mais. Nossa, então, como é que ficaria para descrever algumas coisas, né? Então, eu já achei muito legal que nessa versão da quinta edição aqui, eles incluíram nos idiomas, né, a questão do próprio, da língua de sinais, né? Então, você tem um idioma de sinais aqui como um idioma oficial dentro do D&D quinta edição, né, cara? Então, é legal isso. Eu até usei numa aventura que eu mestrei, né? Então, os Drows lá que vinham do subterrâneo, né? Eu lembrei do livro lá do Drist, que eles vêm de Menzoberranzan. E lá, os Drows, por ser um lugar muito silencioso, né? Na Umbra Eterna, eles não podem ficar fazendo barulho o tempo inteiro. Então, eles falam no idioma de sinais deles no escuro, né? Já que eles têm visão no escuro, eles conseguem ver, mas sem fazer barulho. Pô, olha como é que legal, olha que foda isso adaptado pro ambiente completamente adaptado pra cultura, sabe? Não, muito legal, cara. Muito, muito massa mesmo. E é bom ver. Isso dá riqueza pro mundo, né, cara? Muito legal. Dá um detalhe muito bacana. Principalmente se você tá jogando presencial. Pela câmera também fica muito legal, porque o pessoal vai tentar interpretar ou entender o que tá sendo dito. Mas isso traz uma imersão muito legal pra mesa. E aí, né, tem o material, que ó, vamos lá, vou lendo aqui. Conjurar algumas magias que requerem objetos particulares especificados entre os parênteses nos componentes da magia, né? Algumas magias vão exigir isso, na verdade. Traduzindo aqui em tempo real, né, galera? Então, dentro da descrição da magia, geralmente vem entre parênteses, né? O curso do material. Então, um personagem que tem esses componentes, que tem uma bolsa de componentes, ou um foco arcano, né? Que ele até explica melhor no capítulo 5, só precisa desses dois para fazer a conjuração, né? Mas se a magia, na descrição dela, tiver descrito, né, o preço específico do item, então você falou diamante 300 PO. Nesse caso, não adianta ter só o componente arcano, né? Tanto a bolsinha quanto o foco arcano. Você tem que ter o foco arcano e a bolsinha e esse item extra, que é um item tão especial que ele tá com preço ali porque você precisa consumir, ele gasta. Inclusive, então, no livro, no parênteses dessa daí, diz, né, um diamante do valor de 300 PO consumido pela magia. Então, quando ele conjura aquilo, ele perde, ele tem... o jogador ele tem que ter essa sensação, né, de que ele realmente consumiu um componente, um material, um recurso para poder conjurar a magia, né? Tem que ter esse custo mesmo, né? Literalmente. E eu gostei que essa nova edição, ela meio que escreveu a prova de idiotas, né? Então ela deixa muito claro várias vezes que o negócio consome, porque, né? Sempre vai ter aquele jogador, né? Que ele fala, não, mas se no livro não tá escrito que não consome, não sei o quê, então não... Ai, cara. Mas aí ele fala assim, ó,
Se uma magia especifica que um componente material é consumido pela magia, o conjurador deve fornecer esse componente para cada vez que você conjura aquela magia. Então eu conjurei 3 vezes, durante 3 vezes eu vou precisar ter 3 diamantes diferentes para vivificar, né, cara? Uhum. E o conjurador, né, deve ter uma mão livre para acessar o componente material. Então não adianta nada. O diamante está dentro da bolsa que está na sola do meu sapato, né? Você tem o componente, mas se você está conseguindo pegar ele para fazer a conjuração, né? Você está conseguindo segurar o seu foco arcano? Se não, né? Não dá para fazer a conjuração da magia. É aquilo que a gente falou, né? Você pode escolher um ou outro, né? Se você está iniciando, talvez seja legal pegar o foco arcano, mas eu de iniciante, a primeira vez que eu joguei D&D Quinta Edição, eu já tinha jogado outras coisas também, mas eu fui já pela bolsinha de componente, pela profundidade narrativa que eu acho que ela oferece, cara, eu acho muito legal isso. Mas então é isso, cara, acho que a respeito disso eu acho muito legal esse papo que a gente teve aqui, porque trouxe várias ideias diferentes aí pra quem tá nos ouvindo, de como eles podem enriquecer, né, a conjuração de magia, não só para quinta edição, tá? Então, se você vai jogar um outro sistema que não tem isso, você mesmo pode criar seus componentes. Então, inventa suas próprias componentes para magia. Toda vez que eu uso uma magia tal, eu vou descrever fazendo desse jeito. Isso faz parte da preparação do jogador, ao meu ver, né? Da mesma forma como quando eu tô de mestre, eu preparo e faço anotações, quando eu tô de jogador, sei lá, vou jogar de bardo, eu anoto antes algumas piadinhas para talvez eu poder usar, sabe? Porque, cara, você tá se preparando pra improvisar na hora, né? Eu sempre faço isso porque eu acho que ajuda bastante pra manter a consistência do personagem, né, Iris? Exatamente. E Beleza, então, pessoal. dá uma imersão, né, na mesa. É igual eu dei o exemplo lá, né? Eu fazia algumas coisas com o meu personagem na mesa do Icewind Dale, que inclusive tem lá no canal, né, do teu. E durante toda a aventura, eu já sabia as magias que eu tinha preparado naquele dia, que o meu personagem, ele funcionava assim, né? Ele lembrava toda manhã, ele tinha um conjunto de magias preparadas que ele podia conjurar. Então eu sempre ia atrás de fazer uma cena ou interpretar alguma coisa de componentes que eu provavelmente utilizaria naquele dia. Então, seja uma graxa para o grease, né, um óleo, alguma coisa assim, seja uma comida apodrecida, qualquer coisa assim do tipo, eu já ia previamente narrando isso, para na hora que eu fosse usar a magia, eu descrever isso junto da magia. Então, é basicamente isso, né? A ideia é enriquecer mesmo, como você falou, os detalhes, né, a narrativa das magias, quando são conjuradas. É isso então. Cara, valeu demais pelo papo, isso, tá sempre convidado aí pra gente trocar ideia aqui, né, nessa nova era aí do podcast, batendo papo sobre coisas da RPG, né, como se fosse... Esse papo aqui, né, que a gente tá tendo aqui é como se fosse offline mesmo, igual eu já te falei, né? Então, direto, de várias vezes a gente já conversou sobre esse tipo de coisa aqui, debatendo, lendo regras juntos. Acho que isso é legal a gente compartilhar, então o espaço está sempre aberto. Né? Você que está nos ouvindo também quer conversar sobre algo, quer trazer um tema, quer explorar aí e dar uma dica, mesmo que você não queira vir participar, você pode mandar um e-mail, né, para dadoscríticos@email, é de escola, tá? EMAIL, e você manda lá sua história, seu conto, sua piada, seu tema de sugestão, qualquer coisa aí, sua crítica ou xingamento também, pra gente trazer isso aqui no podcast, né? E isso, para fechar aí, né, aproveitando que você também produz conteúdo, conta pra galera onde eles podem encontrar seus conteúdos aí. Ah, boa. Então, também sou conhecido na internet como Filho do Chocobo, né? Então, se você ouvir falar de Irisson ou Filho do Chocobo, são a mesma entidade, mesma pessoa. Dito isso, eu tenho um canal no YouTube, né, chamado Filho do Chocobo. Lá eu coloco algumas mesas de RPG, algumas comissionadas, algumas minhas. São mesas aí de vários sistemas. Eu tô dando uma variada esse ano, né, especificamente vai ter bastante coisa nova, então deem uma olhada lá, porque tem bastante mesa completa, né, e diferente, assim, com os temas bem variados, de vários sistemas, e eu também faço live ali na Twitch, então também, Filho do Chocobo lá na Twitch, você eventualmente acaba me encontrando nessas duas grandes plataformas aí. É isso aí, meu querido, brigadão pela sua presença, brigadão você que tá nos ouvindo, confira aí o apoia-se do canal, ou seja membro lá no YouTube, tem vários benefícios, e valeu, tchau, tchau!